Parecia mais um dia normal na vida de Jennifer com seu amante, porém imprevistos acontecem e temos que lidar com eles da melhor maneira possível, correto? Hoje vou resumir um filme de suspense e ação chamado Vingança. Na primícia, vemos um jovem chamado Richard e uma jovem sedutora chamada Jennifer. Eles estão chegando de helicóptero pelo piloto chamado Robert a uma mansão isolada de Richard no meio do nada. Antes de se despedirem, Robert entrega uma droga local a Richard como um presente de boas-vindas a Altamira, no México. O casal em si está com um desejo voraz de transar, e eles o fazem. Ao anoitecer, Richard recebe uma ligação de sua esposa, demonstrando que ele estaria ali traindo-a com Jennifer. A conversa é breve, e ao retornar à cama parece que Jennifer não estaria muito feliz com essa situação. Richard, de maneira sarcástica, brinca, explicando que se não fosse os filhos dele, a situação seria outra. Ele então culpa Jennifer por ter uma linda bunda. Eles então se pegam novamente e a noite cai. No dia seguinte, Jennifer está caminhando dentro da casa com roupas íntimas, ouvindo música, até que ela é surpreendida por dois homens do lado de fora da casa, na janela, com armas de alto calibre a observando. Richard é chamado e ele explica que Stanley e Dimitri são seus sócios. Richard reforça de que Jennifer é apenas uma amiga dele. Jennifer é uma garota muito atraente e sedutora, e ela faz questão de demonstrar isso. Anoitece e eles todos, ao som de música, se embriagam, bebendo demasiadamente. Ela acaba se tornando a única mulher no meio de 3 homens, do qual um já a possuía, porém os demais estavam muito interessados nela. Richard, desajeitado, mostra a droga sem querer que havia ganhado do piloto. Seus amigos tentam pegar a droga de Richard, mas ele entrega para Jennifer esconder, e ela esconde em seu colar. Jennifer então protagoniza um espetáculo de sensualidade, atiçando as mentes e os desejos mais obscuros de Stanley e Dimitri. Vendo isso, Richard encerra o espetáculo, levando Jennifer para seu quarto. No dia seguinte, Stanley prepara o café da manhã para Jennifer, que percebe as segundas intenções pervertidas dele. Ela então se retira, argumentando de que iria arrumar as roupas dela para ir embora. Ao estar se trocando totalmente nua, Stanley espreita ela a observando. Ela, percebendo isso, leva um susto e os dois começam a conversar. Stanley quer entender o porquê ela não teria interesse nele. Jennifer então explica de que ele não é o tipo dela, pois ele é muito baixinho. Stanley, sorrindo, insinua de que ela havia dado em cima dele na noite anterior. Ele então agarra Jennifer à força, mas é interrompido por Dimitri ao ver a ação dele. Dimitri então sai, deixando Jennifer ser abusada e estrupada por Stanley. Richard, ao retornar, percebe uma indiferença entre seus sócios, fazendo com que Stanley contasse o que havia acontecido. Ele então vai ao quarto tentar confortar sua amada Jennifer, que pede insistentemente para chamar o helicóptero para ela ir embora. Richard então vai bater boca com seus sócios, enquanto Jennifer está em lágrimas. Ela então cai no sono e ao acordar se depara com Richard a olhando. Com uma proposta talvez irrecusável para aquele momento, ela não aceita as ofertas de um bom emprego no Canadá e uma quantia significativa transferida para a conta dela. Jennifer então ameaça contar para a esposa de Richard sobre tudo o que aconteceu. Ele então a derruba com um soco, dizendo para nunca proferir quaisquer tipo de palavras sobre a esposa dele ou a família. Eu tô passada, chocada. Que filha da puta. Ela então corre tentando fugir, porém é facilmente alcançada e confrontada pelo imenso penhasco à sua frente. Encurralada pelos 3, Richard, pegando o telefone, simula uma ligação para o piloto do helicóptero para buscá-la agora. Nisso, Richard a empurra, derrubando cerca de 40 metros de altura. Já avisei que vai dar merda isso. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Richard está feliz com o resultado, esclarecendo para seus sócios de que ele havia livrado todos eles de uma possível prisão por 15 anos. Ele reforça de que é para todos agirem normalmente e caçar como todos os anos eles fazem, mas que antes devem limpar a bagunça que fizeram. Richard então decide queimar as roupas de Jennifer a fim de limpar quaisquer tipo de pista que ela estaria naquele local. Jennifer, chorrando muito sangue e milagrosamente contrariando a todos, decide não morrer.
Com um isqueiro, ela consegue queimar a árvore na qual aprende fazendo-a sair. Jennifer, ouvindo os barulhos de motos e carros se aproximando, ela se esgueira sobre o paredão de rochas. Richard, se aproximando para averiguar o estado de Jennifer do alto do penhasco, é surpreendido com o sumiço do corpo dela. Eles todos se assustam, achando que alguém poderia ter ajudado-a. Richard tem uma tese de que ela havia sobrevivido à queda e que seria questão de tempo até que ela morresse de fato. Eles então vão atrás dela, ou do corpo dela. Anoitece e Jennifer, perdendo muito sangue, reúne forças para sobreviver, se arrastando e sendo perseguida pelos seus algozes. Eles chegam até um lago e ali eles se dividem para ampliar o perímetro. Stanley ficará por ali mesmo, enquanto Richard e Dimitri vão para lados opostos. Stanley, em seu carro confortável com ar-condicionado, permanece à espera de boas notícias no rádio. Jennifer, saindo do lago ofegante, se depara com Dimitri, que estava ali, próximo a ela, urinando e distraído sem sua arma. Ela aproveita a situação e pega a arma e mira sobre Dimitri. E ao tentar efetuar o disparo, a arma está descarregada, informando aos seus amigos que iria cuidar disso. Ali, ele começa uma sessão de tortura desenfreada, afundando-a dentro do lago, até que ela consegue adquirir o punhal que estava na cintura de Dimitri, o furando bem na cabeça, especificamente nos olhos, provocando uma morte quase que instantânea. Com a morte de Dimitri, Jennifer pega sua moto e segue rumo à fuga, porém ela é frustrada pela falta de combustível. Se abrigando em uma gruta, ela revista a bolsa de Dimitri. Com sede, ela encontra a cerveja e ela começa a beber. Olhando a perfuração, ela começa a chorar, sem saber o que fazer. É aí que ela se lembra de ter guardado a droga em seu colar. Sem ter outra opção, ela decide usá-la e começa a alucinar, ouvindo sons de música e vozes perturbadoras. Ela enfim começa um processo de tratamento sob o efeito da droga. Totalmente indolor, ela corta sua pele, retirando o galho perfurado. Com uma lata de cerveja na fogueira, ela chamusca o ferimento, queimando-o e fechando-o. No dia seguinte, Stanley, sendo acordado por Richard, que havia aproveitado a noite e caçado, vai até a margem do lago urinar, e lá ele se depara com seu velho amigo Dimitri e morto. Provavelmente, ele foi levado pelo lago até a margem. Eles então se livram do corpo, indo caçar Jennifer, que acorda com o símbolo da Fênix estampado que continha na lata de cerveja em seu ferimento. Renovada e disposta a terminar o que eles começaram, ela ressurge das cinzas como a Fênix. Richard, com o mapa em mãos, indica para Stanley que vão vasculhar todas as cavernas e lugares nas montanhas. Jennifer, subindo no alto de uma montanha, vislumbra o carro de Stanley, que acaba de faltar combustível, fazendo ele sair do carro para abastecê-lo. De longa distância, Jennifer aproveita a distração dele e atira, o acertando no ombro. Ela é jogada para trás pelo impacto do coice da arma. Ela, ao se levantar, o perde de vista, mas ela segue os rastros deixados pelo sangue. Porém, ele arma uma emboscada que culmina na perda parcial da orelha de Jennifer. Ela então se levanta e foge, mas ao quebrar um farolete deixando vidros no chão, Stanley, por estar descalço, pisa nos vidros e corta o pé de maneira profunda, perdendo muito sangue. Após isso, ele retorna ao seu carro, todo ensanguentado, e dá continuidade à perseguição. Porém, Jennifer já o esperava. Mirando, ela mata ele sem dó e sem piedade. Richard, tentando se comunicar, não obtém resposta alguma com Stanley, que faz com que ele se enfureça. Voltando para casa, ele se joga de cabeça na piscina, e logo após isso ele telefona para o piloto fazendo mudanças de plano, dizendo que os demais já haviam ido embora, remarcando um novo voo dele para os próximos 30 minutos. Richard então vai ao banheiro, e lá ele escuta algum barulho vindo lá de fora. Ele, com uma arma nas mãos, resolve averiguar, porém ele não encontra nada. Nisso, ao retornar para dentro da casa, ele abaixa a guarda e é surpreendido por Jennifer, que atira nele, ferindo-o gravemente no abdômen. Ele se arrasta, deixando rastros de sangue que Jennifer segue. Em um certo ponto, ela escorrega numa poça de sangue. Richard então aproveita, golpeando-a na cabeça e desacordando-a. Ao acordar, ela se vê sendo estrangulada por ele, mas ela utiliza as mãos no local que ele havia levado o tiro. Ele então a solta e ela aproveita esse momento e pega a arma ali próximo e atira sobre ele, a queima-roupa. No final do filme, ela fica à frente da casa, esperando o helicóptero chegar. Valeu pessoal e obrigado.